Fala, família do primeiro ano. Pessoal, a gente vai responder as questõezinhas da lista da plataforma Google Homes, aquelas questõezinhas que envolvem sobre grandezas químicas. Talvez o vídeo fique um pouco extenso pela quantidade de cálculos, mas é importante para vocês terem essa ferramenta em mãos, até para vocês, quando forem responder as questões ou revisar, ter uma referência. Então vamos lá, para a gente não perder tempo. Ao longo das questões eu vou relembrando alguns conceitos. Olha essa questãozinha aqui, ó. O leite vencido é enriquecido com cera de abelha e colocado em uma centrífuga. Ali é processado durante 5 horas a 90 graus Celsius. Para desnaturar isso aí, esse processo aí, ele vai desnaturar as proteínas, ele vai abrir as proteínas, não é? Durante o processo, uma mangueira injeta água na centrífuga. Ó, olha, cuidado com essa informação aqui, ó. São usados 2 litros de água para fabricar 1 quilograma de tecido. A pasta que sai da centrífuga é levada para uma máquina, como se faz algodão doce. Ela separa a fibra em fios de espessura de cabelo humano. Com 6 litros de leite se fabrica um vestido. Agora vem a pergunta da questão. Isso aí é só a contextualização. Considerando que a densidade da água é 1 grama por ml, ou seja, se eu tenho 1000 ml, 1000 gramas, 2000 ml, 2000 gramas. Um vestido feito com 400 gramas de fibra consome qual quantidade de matéria? Gente, eu vou ativar aqui, porque toda vez que a gente tem um cálculozinho assim, os alunos acham que é um pouco complexo, e não é. Olha, primeiro passo. Ele quer o número de mols. Para me calcular o número de mols, que é a quantidade de matéria de qualquer substância, eu preciso saber a massa dessa substância em gramas, ó. E preciso saber também o peso molecular dessa substância. Isso aqui é a fórmula matemática para me calcular. No caso aí, a questão está querendo o número de mols da água. Então, eu preciso ter a massa em gramas da água e preciso ter o peso molecular da água, que é 18 gramas por mol. Por que é 18 gramas por mol? Vou colocar aqui desse lado só para vocês verem, ó. Uma molécula de água, ela é feita por H2O. Cada átomo de hidrogênio pesa 1 unidade de massa atômica, só que eu tenho 2 átomos de hidrogênio aí. E um de oxigênio pesa 16 unidades de massa atômica. Quando eu somo todo mundo, dá 18 unidades de massa atômica. E aí eu transformo isso para 18 gramas e eu equivale a 1 mol. Aí eu consigo fazer a conversão. Então o primeiro passo é saber quanto de água eu tenho nesse processo. Então você diz o seguinte, ó. 2.000 gramas de água, pessoal, que equivale, ó, vou até anotar bem aqui, 2 quilogramas de água são usadas para produzir o quê? 1.000 gramas de tecido, que é a mesma coisa de 1 quilo. Por que eu não trabalhei com quilos? Porque a questão está me dando gramas. Aí ele diz o seguinte, quanto de água eu preciso para produzir 400 gramas de tecido? É só fazer uma regra de 3, ó. Tecido com tecido, água com água. Faço o produto cruzado, então vai ficar 400 vezes 2.000 dividido por 100. 400 vezes 2.000, gente, dá 800 mil. Dividido por 1.000 vai dar 800. Ou seja, para produzir, ó, 400 gramas de água ou de tecido, eu preciso de 800 gramas de água, que é 800 ml. Agora jogo na fórmulazinha aqui, ó. A massa da água, o número de mols da água vai ser igual a 800 dividido por 18. Nesse caso aqui, gente, o número de mols da água vai dar aproximadamente 44,4 mols. Como as alternativas têm números arredondados, deixa eu só botar aqui para vocês verem aqui de novo na câmera, ó. Como as alternativas têm número arredondado, basta a gente ver aqui, ó. A resposta nesse caso aqui é letra B de bola, tá bom? Vamos passar aqui para a próxima pergunta aqui, gente, ó. Essa questão aqui diz o seguinte, o butano, aí ele dá a fórmula aí, ó, C4H10 é o principal componente encontrado no bujão de gás de cozinha, que a gente chama de GLP, né, gás liquefeito do petróleo. Sabendo-se que a massa atômica do carbono e do hidrogênio são, respectivamente, ó, ele deu o peso de cada átomo de carbono e de cada hidrogênio. O carbono é 12 e o hidrogênio é 1. Aí ele quer saber o seguinte, a quantidade em mols de butano existente em 5,8 gramas desse gás. Gente, para responder essa questão, a gente tem que calcular o peso molecular e fazer as relações que são pertinentes, ó. Vou colocar bem aqui. Só lembrando aqui o seguinte para vocês, ó. Ele quer o número de mols, não é? De 5,8 gramas.
Deixa eu só fazer bem aqui de novo, ó. Ele quer saber o seguinte. A quantidade em mols do butano existente em 5,8 gramas. Vou só fazer bem aqui uma relaçãozinha para vocês. Ó. Você tem várias formas de responder essa questão. Primeiro, o número de mols, como a gente já viu na questão anterior, ele é calculado como? Tendo a massa em gramas dividido pelo peso molecular. A massa em gramas ele me deu 5,8. Falta eu calcular o peso molecular. Nesse caso aqui, o peso molecular do butano é C4. Deixa eu ver bem aqui. Só voltar aqui para a questão aqui. C4H10, ó. Fórmula do butano. Então, para me calcular o peso molecular, que é um M aqui, por quê? Porque eu já tenho, ó, número de mols. Eu já tenho a massa em gramas, que é 5,8. Tá bom? Então, para calcular aqui, eu preciso calcular o peso molecular dessa entidadezinha aqui, ó. Como é que a gente faz isso? Ele disse que um átomo de carbono pesa 12, então eu multiplico 4 vezes 12, mais um átomo de hidrogênio pesa 1. Então, 4 vezes 12, 48, mais 10. Então, o peso aqui vai ficar 58, ó. Isso aqui que é um M, é o peso molecular, certo? É o peso molecular da substância. Então, vamos agora juntar aqui, ó, na formulazinha. Número de mols vai ser igual a 5,8 dividido por 58. Gente, quando você fizer esse cálculo aqui, 5,8, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Se você não tiver calculadora, você pode transformar isso aqui numa dízima periódica, ó. 58 dividido por 58, 58 vezes 10 a menos 1, que vai dar 1, né? Então aqui vai ficar o quê? Número de mols, ó, 0,1 mol. Isso é a quantidade de matéria. Por que eu preciso desse 1 mol? Porque com esse 1 mol eu posso fazer a transformação, ó, para massa. Eu posso contar moléculas, íons ou entidades, ou então posso transformar para volume, que a gente vai ver mais na frente, que é o volume molar. Então a gente pode fazer esse cálculozinho aqui, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Então, resposta correta, letra C. Próxima questãozinha aqui, ó. Vamos ler ela. A hipertensão arterial, também conhecida popularmente como pressão alta, é considerada uma doença silenciosa, por muitas vezes não manifestar os sintomas e atrasar o diagnóstico médico. A doença se dá quando a pressão arterial do paciente maior de que 18 anos é superior a 14,90 mg de mercúrio, ou o que a gente chama de 14/9. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, SBH, estima-se que 25% da população brasileira sofra hipertensão entre as pessoas com mais de 60 anos. A porcentagem ultrapassa 50% ainda. É isso que ele está dizendo aqui. É só uma contextualização aqui, gente. Ó. O consumo excessivo de sal pode acarretar um aumento na pressão das artérias. Para evitar esse problema, o Ministério da Saúde recomenda o consumo diário máximo de 5 gramas de sal, cerca de 2 gramas de sódio, né? Uma pessoa que consome a quantidade de sal máxima recomendada está ingerindo o número de íons sódio em que porcentagem? Gente, o primeiro passo aqui é só você lembrar o seguinte, é associar. Eu vou fazer aqui o esquemazinho para vocês associar com a quantidade máxima, que no caso é o sódio, é 2 gramas e não 5. Não é para fazer o cálculo com 5, e sim com 2. Então, vou ativar aqui a câmerazinha para a gente poder ver como fazer a resolução dos cálculos. Gente, ó, 1 mol de qualquer substância, inclusive a de sal aí no caso, de sódio, viu? 1 mol de sódio, ele vai ser numericamente igual, ó, gente, vocês têm que lembrar disso, a massa molar do sódio. Como é que eu calculo a massa molar? A massa molar do sódio, gente, é 23. Mas se eu quiser trabalhar com volume, vai ser 22,4 litros de sódio. Mas, em vez de trabalhar com volume, eu quero contar. Então, vão ser 6 vezes 10 elevado a 23 íons. Que íon? Sódio. É assim que a gente tem que lembrar quando for fazer o cálculo. Então, o que ele está fazendo aí, gente? Ele está associando. Ele quer saber quantos íons vai associar. Então, ele está associando
a massa molar com o número de mols. Então é como se eu fizesse isso aqui, ó. Tô fazendo um cálculo bem extenso, que é para vocês poderem ver. Então é como se eu dissesse assim, ó, 23 gramas de sódio vai conter 6 vezes 10 elevado a 23 íons. Só que na questão não diz que é 23 gramas, diz que é a massa de 2 gramas, que é a quantidade máxima. Então, quando a gente fizer esse cálculo, por regra de 3, gente, vai dar 5,22 vezes 10 elevado a 23 íons sódio. É essa a resposta que a questão está querendo. Então, é um cálculo simples, é um cálculo direto. Vamos voltar lá para a questãozinha para vocês verem. Então, 5,2 elevado, 10 elevado a 22. Eu botei foi 23, né? 22. Vocês corrijam aí no cálculozinho de vocês, tá bom? Resposta correta aqui no caso, letra D de dado. Observem, gente, que com esses esquemazinhos aí, fica muito fácil. E é uma questão de treino. Essas constantes químicas, essas grandezas, elas são importantes pra gente. Então a gente tem que ficar fazendo esse treino. Vamos para a próxima questão aqui. De acordo com a resolução do RDC, número 344, de 11 de dezembro de 2002, da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é obrigatória a adição de ferro e de ácido fólico nas farinhas de trigo e nas farinhas de milho. Ó, ele está dizendo ácido fólico, devendo cada 100 gramas de farinha de trigo ou farinha de milho fornecer no mínimo 4,2 miligramas de ferro e 150 microgramas de ácido fólico. Olha, pessoal, outra coisa que também eu vejo que às vezes o aluno tem dificuldade aqui nas questões, essas unidades de medida. Miligrama é 10 a menos 3, micrograma é 10 a menos 6, viu? Sabendo ser que a constante de Avogadro é 6 vezes 10 a 23 mols, é correto afirmar que o número de átomos de ferro existente em cada 100 gramas dessa farinha, no mínimo é... Gente, é só você fazer a associação. A única informação que a questão nos deu aqui, que ficou faltando pra gente, foi justamente, pessoal, o peso molecular do ferro. Então você vai fazer uma regrazinha de 3, ó. Você só ativar a câmerazinha aqui para vocês entenderem, ó. Eu já sei o seguinte, ele quer saber, na questão, afirmar que o número de átomos de ferro existentes em cada 100 gramas dessa farinha. Então, 100 gramas da farinha, quantos átomos tem? Primeira coisa, gente, vamos só lembrar aqui o esquemazinho que eu coloquei para vocês, ó. Tá bem aqui, ó. 1 mol de qualquer substância, de sódio ou de ferro, ela é igual à massa molecular. E essa massa molecular vai ter sempre a mesma quantidade. Então, o primeiro parâmetro que eu tenho é lembrar o seguinte, qual é a massa molecular do ferro? Basta eu ir lá na tabela periódica, eu vou ver que a massa molecular do ferro é 56 gramas por mol. Ou seja, cada mol de ferro pesa 56 gramas. Se cada mol de ferro pesa 56 gramas, cada 56 gramas tem 10 elevado a 23. Então, você faz isso aqui, ó. 56 gramas de quê? De ferro, ó. Vai conter 6 vezes 10 a 23 átomos. Ou moléculas ou íons, que são entidades. Só que eu não tenho 56 gramas, eu tenho aproximadamente 100 gramas. Quanto vai conter? Então, você pode fazer, gente, por regra de 3, ó. Deixa eu só puxar aqui a calculadora para a gente poder fazer o cálculozinho aqui. Então, você vai multiplicar 100 vezes 6 dividido por 56. E você vai deixar lá a unidade de 10 elevado a 23. Então, deixa eu só anotar bem aqui o cálculo. Vai ficar 10,7 vezes 10 elevado a 23 átomos. Vamos ver se tem alguma alternativa com esse valorzinho aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 10,7 vezes 10 a 23 átomos de quê? De ferro. Então, a gente vai olhar alguma alternativa que tenha esse valor aqui. Certo? Ó, observem uma coisa aqui, gente, ó. A letra E é a mais próxima. Então, vamos arredondar, né? No mínimo. Então, deslocando a vírgula para cá, deslocando a vírgula 2 casas, vai ficar o que? 10 elevado a 20. Então, outra coisa aqui, gente, né?
microgramas de ferro, 4,2 microgramas de ferro. Então, não é esse valor aqui não, ó. A gente tem que refazer o cálculo, porque eu não tinha visto essa informação que a questão deu, que é 4,2 microgramas. Então, vamos voltar aqui de novo para folhazinha. Então, já sei o seguinte, ó, que 56 gramas de ferro vai possuir essa quantidade de átomos, ó, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Isso aqui é o valor teórico que me fornece quando eu tenho uma massa molecular. Só que na prática eu tenho 4,2 miligramas, só que eu estou trabalhando com gramas, então 10 a menos 3 gramas de ferro, ó. Aí sim, gente, agora dá para fazer o cálculozinho direto, ó. Vou ativar de novo a calculadora aqui. Então você vai multiplicar 4,2 vezes 6, dividir por 56. Vai dar 0,45. E aí vezes 10 elevado a 20. Certo? Deixa eu só ativar a câmerazinha para vocês verem de novo aqui, ó. 0,45, 10 elevado a 20. Se eu desloco a vírgula aqui, pessoal, 4,5 vezes 10 a 19. Vamos ver se tem alguma alternativazinha aqui, ó. Que é o cálculo. Vamos ver se tem alguma alternativa aqui, ó. 4,5 vezes 10 a 19. Sim, agora sim, a letra A, nossa resposta, tá bom? Então você vai dando a paradinha aí, veja como é que é feito os cálculos. Olha essa questão aqui, a terceira. A quarta questão, quer dizer. Sabendo-se que a massa atômica do magnésio, ó, ele já deu a massa atômica aí, ou que é o número de massa, ou que unidade de massa atômica ou massa molar. Determine a massa em gramas de um átomo desse elemento. A massa em gramas, gente, de um átomo desse elemento, ó. Sabendo-se que a massa atômica do magnésio, ó, é 24 unidades de massa atômica, determine a massa em gramas de um átomo desse elemento. Então você pode fazer assim, gente, ó. Você pode fazer assim, ó. Deixa eu só ativar aqui a câmera de novo, porque o aluno pode pensar que a resposta é 24 e não é. Ele quer saber, ó. Eu já sei o seguinte, ó, que 6 elevado a 23 átomos de que, gente? De magnésio vai ter esse peso aqui, ó, 24 gramas. Só que ele quer saber o peso de um átomo apenas, ó, um átomo. Quanto é que vai ser? Regra de 3. Então, vamos ver como é que se faz uma regra de 3 aqui, ó. Você vai multiplicar 1 vezes 24, dividir por 6, certo? Ó. Dividir por 6, que vai dar 4. Só, gente, que o 10 a 23 está embaixo, então ele vai subir e elevado a menos 23 gramas, ó. Vamos ver se tem alguma respostazinha assim. Deixa eu só fechar aqui, ó. Deixa eu só ativar aqui de novo aqui, ó. Para vocês verem a respostazinha aí, o cálculo como foi feito, tá bom? Fechar aqui. Então, vamos ver aqui se tem 4 gramas, ó. Tem 4 vezes 10 a 23. Letra E, a respostazinha, tá bom? Olha a questão aqui próxima. A água pode ser considerada a substância mais importante do nosso planeta, pois está presente em quantidades em meios químicos. Portanto, ela é fundamental para a existência da vida terrestre. O número de átomos presentes em 2 mols dessa substância é... Gente, isso aqui também é outra questão tranquila. Eu vou fazer de novo aquela tabelazinha para vocês sempre estar acostumando assim, ó. Você pode fazer o seguinte, ó. 1 mol de água ou 1 mol de qualquer substância, gente, qualquer uma delas, vai ter esse valor aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23, no caso aqui da água, ó, moléculas. Ó. Isso se eu estiver contando moléculas, contando íons ou contando partículas. 1 mol de água também vai ter o peso da massa, ó, massa molar ou massa molecular da água, que no caso aqui da água equivale a 18 gramas por mol, certo? Mas eu posso também trabalhar com volume, que a gente chama de volume molar. Vai valer 22,4 litros. Gente, o que muda de uma substância para outra é esse valor aqui.
Um mol de água, um mol de gasolina, um mol de feijão, um mol de metano, um mol de qualquer substância, vai ter sempre essa quantidade de moléculas, ou de íons, ou de partículas, ou de sementes, não importa. Isso aqui é uma constante. Tanto que é uma constante que ela é universal, é constante de Avogadro, tá certo? Um mol de qualquer substância sempre vai ter esse volume nas CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão. O que vai mudar é o peso molecular, porque as substâncias mudam. E é esse peso que geralmente a gente usa nas questões. Ele quer saber, gente, quantas moléculas de água você tem. Quantas moléculas, deixa eu só ler de novo lá. O número de átomos presentes em 2 mols de água. O número de átomos. Gente, cuidado. Aqui tem uma pegadinha. Por quê? Vamos só mostrar para vocês. Um mol de átomos tem essa quantidade de moléculas, mas ele quer saber de átomos. Então vamos só multiplicar aqui, ó. Tem quantos átomos, ó? 2, 3. 3. Então, 3 nesse caso aqui, é só você fazer assim, ó. Só um minutinho. Aí você faz assim, ó. Vou mudar aqui a corzinha da canetinha. Ó, você já sabe o seguinte, que 1 mol de água vai ter quantos átomos? Vai ter 3 mols de átomos. Só que ele está perguntando com relação a 2 mols. Então, nesse caso aqui, vai ter quanto X? Vai ser 6 mols de átomos. Aí sim, esses 6 mols que a gente vai fazer a transformação aqui, ó. Então, você bota assim, 1 mol de qualquer substância vai ter essa quantidade de átomos. Só que eu tenho 6 mols, ó. X, vai ser Y aqui, né? Porque eu já usei o X lá. Então, vai ficar 36 vezes 10 elevado a 23. Vamos ver se tem alternativa com isso. Né? Ó, 36 vezes 10 elevado a 23. Nesse caso aqui, eu vou deslocar a vírgula. Né? Deslocar a vírgula para cá. Vai ficar 3,6 elevado a 10 elevado a 24. Porque eu desloquei para o lado esquerdo. Nesse caso aqui, soma-se os expoentes. Como já é positivo, vai ficar positivo. Resposta correta dessa questão, letra D. É muito comum se acontecer isso, tá bom, jovens? Dá uma pausazinha, copia os cálculos, vamos devagarzinho que dá certo aqui pra gente. Pessoal, essa questão diz o seguinte, essa questão aqui é interessante, ó. Questãozinha do Enem, para você ver como é um conteúdo que você precisa lá pro Enem, ó. Aspartame é um edulcorante artificial, que é adoçante dietético, nesses adoçantezinhos que a gente compra aí, que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior do que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequena quantidade. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diets, tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama, ou seja, cada grama libera 4 calorias. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, provocando vários problemas, principalmente em recém-nascidos. Causando irritação. O IDA, que é o índice diário aceitável desse adoçante, é de 40 miligramas por quilo. Observe que ele já deixou destacado aí, ó. Cada quilo da pessoa só pode ser consumido 40 miligramas de adoçante corpóreo. Com base nessa informação do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol de uma pessoa de 70 gramas é... Gente, o primeiro passo aqui nesse caso é calcular... Deixa eu só ativar a câmera aqui para a gente poder ver. É calcular quanto eu tenho de aspartame numa massa de uma pessoa de 200 gramas. Então, você faz isso aqui, ó. O cálculo. Eu já sei que 40 miligramas equivale a 1 quilo. E uma pessoa que tem 70 quilos, quanto vai ter de adoçante num valor aceitável? Uma regra de 3, ó. Você vai fazer esse cálculo aqui, você vai chegar nesse valor aqui, 2.800 miligramas. Mas eu posso transformar isso aqui também para grama, ó. A massa aqui, no caso, vai ser o quê? 2,8 gramas. Como foi que eu cheguei nesse valor? Lembre que essa é a unidade miligramas, esse M aqui é 10 a menos 3. Então, quando eu coloco 10 a menos 3, eu desloco a vírgula. 1, 2, 3. Então, você tira lá, fica 10 elevado a 1. Aliás, 10 elevado a 0 dá 1. Então, vai ficar 2,8 gramas.
É esse valor, gente, que a gente vai fazer a relação. Eu já sei o seguinte, ó, que é o segundo passo aqui do cálculo. Ó. 1 mol, gente, aliás, vamos ver aqui o peso molecular. A questão disse que é 294 gramas. 244 gramas de aspartame equivale a 1 mol dessa substância. Só que eu não tenho 249 gramas, eu tenho 2,8 gramas. Quanto equivale a 1 mol? Quando você fizer esse cálculo, gente, você vai chegar num valor extremamente pequeno. 9,5 vezes 10 a menos 3 mol. E a alternativa nesse caso aqui, gente, vai ser a letra B de bola. Ó. Vamos só conferir aqui. É a letra B de bola. Ó. Pronto, é muito fácil, muito tranquilo. Próxima questão. A tabela abaixo apresenta o mol em gramas de várias substâncias. Vamos ver aqui ó, o ouro. Ó. O ouro. 1 mol de ouro equivale a quanto? A 197 gramas. 1 mol de ácido clorídrico, que é o HCl, aí, 36,5 gramas. 1 mol de ozônio, 48. 1 mol, nesse caso aqui, é o pentano, que é um solvente orgânico. Tem cheiro de besouro, ele até 72 gramas. E 1 mol de água, 18. Comparando massas iguais dessas substâncias, a que apresenta maior número de moléculas é... Gente, massas iguais. Então, vamos botar aqui, vamos criar um padrão. Deixa eu só ativar aqui para vocês, Pois é, pessoal, eu já preparei o cálculozinho aqui, eu adiantado dar uma pausa no vídeo para vocês verem aqui, ó. É muito fácil. Como ele disse massas iguais, então a gente pega um parâmetro de referência. Nesse caso aqui, que foi que a gente fez, eu já sei o seguinte, que a massa molecular das substâncias aqui, no caso do ouro, 197, do ácido clorídrico, 36, do ozônio, 48, do pentano, 72 e da água, 18, elas equivalem a 1 mol. E 1 mol equivale à constante de Avogadro. Então, é a mesma coisa de equiparar as duas. Então, 197 gramas de ouro tem essa quantidade de átomos, de moléculas. 36,5 gramas de ácido clorídrico tem essa quantidade de moléculas. 48 gramas de ozônio tem essa quantidade de moléculas. 72 gramas de pentano tem essa quantidade de moléculas e 18 gramas de água. Como ele disse com massas iguais, eu peguei uma referência e botei 100 gramas. 100 gramas equivale a X, 100 gramas aqui no ácido clorídrico equivale a Y, 100 gramas no ozônio equivale a Z, 100 gramas no pentano W e 100 gramas na água M. Quando a gente fez o cálculo, gente, deu para conferir o seguinte, ó, que a água é o que vai ter o maior número de moléculas. Então, cuidado, pessoal. Uma dica para vocês, quando ele estiver comparando o número de moléculas, você pega a substância que tem menor peso molecular, que vai ter a maior quantidade de moléculas. Observe, de todas essas moléculas aqui, quem vai ter é a água. Nesse caso aqui, a nossa resposta vai ser justamente a letra E. Viu? E a última questãozinha, só para a gente fechar aqui, gente, ó. Responsáveis por 20% dos acidentes, o uso de pneu careca é considerado falta grave e o condutor recebe punição de 5 pontos na carteira de habilitação. A borracha do pneu, entre outros materiais, é constituída por um polímero de isopreno, né, que a gente chama de Buna S, tirada lá da seringueira, e tem uma densidade igual a 0,92 gramas por centímetro cúbico, ou por ml no caso aí. Como é um sólido, a gente bota centímetro cúbico. Considere que o desgaste médio de um pneu até o momento de sua troca corresponda ao consumo de 31 mols de isopreno, que a manta que forma a banda de rodagem desse pneu seja de um retângulo de 20 por 90 centímetros de diâmetro. Para esse caso específico, a espessura gasta no pneu será de aproximadamente igual... Gente, a resposta correta aqui é a letra D, é um cálculo simples. Você multiplica assim 20 por 190, você vai ter aí a massa, você vai ter uma área, essa área você calcula aí a densidade, aí você transforma esse centímetro cúbico, e aí você tira essa densidade 0,92 e transforma em número de mols, tá bom? Tranquilo. Espero que tenha ajudado vocês, amanhã a gente tem assunto novo, viu, gente? Tchau, tchau, até a próxima.